Muito bem, meus queridos irmãos, tivemos uma série de problemas com a nossa transmissão. Por essa razão eu estou gravando aqui um vídeo para disponibilizar aí no YouTube com os irmãos. Através do WhatsApp não vai ser possível, pelo Facebook também vai ser um pouco complicado, pelo YouTube, ok? Eu quero apenas dar uma introdução ao assunto para que na próxima quinta-feira nós possamos conduzir o estudo da melhor maneira possível. Nós lemos aqui o texto de Efésios capítulo 6, versos de 10 a 17, sobre a armadura que Paulo se refere, dizendo que devemos tomar toda a armadura de Deus. Ele diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele continua dizendo: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu dizia na transmissão anteriormente, que ficou prejudicada, que muitos teólogos, muitos pastores, muitos livros têm falado sobre o assunto, muitos livros têm sido escritos, artigos em revistas. Muita gente tem dado sua opinião e é interessante como algumas opiniões são totalmente diversas umas das outras, com respeito a vários versículos, várias citações do apóstolo aqui nesse texto. E sempre alguém quer ter o direito à verdade na interpretação. Contudo, eu não quero me arvorar como o melhor intérprete e nem como aquele que vai dizer a última verdade. Mesmo porque existem vários segmentos de interpretações sobre algumas coisas aqui. Vamos nos ater ao que é importante, ao que realmente interessa. Eu quero tirar aqui algumas dúvidas nessa palavra inicial, ou pelo menos ajudar a raciocinar sobre algumas coisas. Por exemplo, o texto começa dizendo que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sempre que nós lemos essa palavra poder na Bíblia, normalmente nós vemos a palavra grega dynamis, né? Que significa poder. Mas tem outras palavras para poder, não apenas a palavra dynamis, de onde vem a nossa palavra dínamo, né? Que inclusive gera força. Mas nós temos também duas outras palavras, a palavra iskos e a palavra kratos, ou kratos. Essas palavras elas são traduzidas como poder, força, soberania. Kratos, por exemplo, dá a ideia de força da glória de Deus, a sua força que é imanente, é inerente à sua pessoa. Mas o melhor sentido que nós temos aqui quando Paulo fala sobre o poder
aqui nesse texto, não só nessa frase, né? Também lá no capítulo 1, o verso 19, ele usa também essa expressão e usa a palavra kratos, tem o sentido basicamente de poder ativo de Deus, né? A dinamis seria mais ou menos o seguinte: Deus tem o poder para fazer alguma coisa. Dinamis, ele tem em si o poder. Essa palavra é muito comum na língua grega. Agora, a palavra kratos e a própria palavra iskos também tem um sentido de declarar que Deus é poder. Ele não tem poder. A gente precisa entender isso. Quando nós dizemos que alguém tem alguma coisa, essa coisa foi lhe dada. A gente tem que raciocinar assim. Quando nós dizemos que alguma coisa é, aquilo significa que ninguém deu. Está com aquela pessoa porque aquilo é sua propriedade sem que ninguém tenha lhe dado. Deus é poder. Deus é amor. Ninguém ensinou Deus a amar. Ninguém... Lá em João, 1 João, diz que nós amamos porque Ele amou primeiro. Então Ele é a origem do amor. Ele é a origem de qualquer tipo de poder que possa existir. Então eu queria deixar claro aqui algumas coisas assim para que nós entendamos o estudo melhor a partir da análise de cada versículo. A palavra que é utilizada aqui para armadura é uma palavra grega chamada panóplia. Essa palavra significa uma armadura completa, uma panóplia, uma armadura completa. Ou seja, Paulo está dizendo, ele diz, tomai toda a armadura de Deus. Então, quando ele usa o pronome toda, totalmente em consonância com a palavra que ele utiliza, porque a armadura não tinha só essa palavra para armadura, tinha outras palavras, tem outras palavras. Eu tenho uma lista de, sei lá, umas 20 palavras que denotam peças da armadura, 20 ou mais termos gregos que identificam a armadura. Mas quando se fala panóplia, isso significa armadura completa, inclusive uma armadura pesada. A armadura completa era uma armadura difícil de carregar. Paulo tem isso na mente, a armadura completa, porque muitos soldados descartavam peças da armadura por ser muito pesada, e isso acabava por permitir que eles fossem feridos até com morte, né? Vocês já devem ter ouvido, eu já falei para vocês, vocês já devem ter ouvido eu falar sobre o calcanhar de Aquiles. Então, segundo a mitologia grega, ao nascer, Aquiles foi mergulhado numa fonte que lhe conferia o poder da proteção, da invulnerabilidade. Só que seus pais pegaram ele pelo calcanhar e mergulharam na fonte e tiraram, porque não podia soltar a criança toda. E Aquiles tornou-se um soldado invencível. Ninguém vencia Aquiles, ele era invulnerável. Ele estava todo protegido, menos o calcanhar. Assim, quando ele já era adulto, estava numa guerra, uma flecha lançada ao acaso feriu o calcanhar de Aquiles. Era o único lugar que não estava protegido. E o que aconteceu é que aquilo infeccionou e, claro, deve ter gangrenado e ele veio a óbito porque foi ferido no calcanhar. Essa como é que eu vou dizer? A aplicação disso, dessa história mitológica, é que todos nós temos um ponto fraco. E quando alguém é muito forte em muitas coisas, mas tem um ponto fraco, o inimigo, o
seu inimigo procura aquele ponto fraco para tentar destruí-lo. Por isso é que Paulo diz que nós temos que usar a panóplia, ou seja, a armadura completa. E ele fala do capacete, fala do escudo, fala da espada, fala da couraça da justiça, vestimenta da verdade, calçar os pés com o evangelho da paz e por aí afora. E ele não deixa dúvida no fato de que tem que ser a armadura toda. É a panóplia. É pesada, é difícil de carregar, mas tem que ser assim, porque se você deixar alguma coisa de fora, cumpre-se na nossa vida o seguinte, na sua vida, na minha vida, o seguinte, o texto de Pedro: o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E qualquer falhazinha que nós dermos, ele vai entrar e vai nos ferir, e muitas vezes ferir de morte, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Paulo diz que nós temos que tomar essa armadura toda para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada, a palavra metodeia, nos lembra a palavra metodologia, estratagema, estratégia. Na verdade, essa palavra tem significado também, e mais, a palavra tem o significado de astúcia, projeto, plano, uma coisa metódica. O diabo, ele não sai atirando de qualquer maneira, não. Ele é metódico. As suas ciladas, suas armadilhas são metódicas. Assim como Deus faz coisas na nossa vida que a gente não entende, planos dele nós vamos entender depois, muitos a gente nem entende, o diabo também é assim, ele é astuto, ele é sagaz, ele é ladino, ele prepara às vezes armadilhas para os filhos de Deus, armadilhas de longa data. Os irmãos devem ser só um instante. Pronto. Eu soube de um caso de um irmão, recentemente, um caso que me chocou muito. Por quê? Eu já o conheço, eu estou com 64 anos, eu o conheço há 45 anos. Eu tinha uns 19 anos, 19, 20. Então, 44 anos. Sempre o admirei, sempre. Quando eu o conheci, ele já era uma pessoa muito admirada. E nesses 44 anos, ele sempre se mostrou uma pessoa muito sábia, muito centrada, bom cristão e influenciando muita gente pelo Brasil afora. 44 anos, nunca ouvi falar uma coisa que fosse negativa. Recentemente eu soube que ele caiu numa armadilha do inimigo. Só que depois disso, eu fiquei sabendo que essa armadilha não foi da noite para o dia, não. Foi armada há muitos anos atrás. Mais ou menos há uns 30 anos que o inimigo vem armando isso. Armou. Em torno de uns 30 anos vem armando isso, armando, cercando. Você veja uma paciência do diabo. Portanto, nós não podemos vacilar. Não podemos imaginar que estamos totalmente livres dos projetos, dos planos do inimigo contra a nossa vida cristã, moral, espiritual. Por isso que Paulo diz, para ficarmos firmes contra as ciladas. E ciladas que vêm às vezes se formando por anos, até que um dia ele encontra o momento certo, o jeito certo de promover a sua metodeia, ou metodeia, prefiro metodeia por causa do acento. Muito bem,
sua estratégia, seu esquema. Agora vem ele diz assim, tomai toda a armadura de Deus. Então, quando ele usa essa expressão tomai, essa expressão na língua grega significa exatamente lançar a mão, estender a mão e pegar. Estender a mão e pegar. Toma, ela pega. Isso é uma ação nossa, não é uma ação de Deus. A ação de Deus é disponibilizar a armadura. A armadura é de Deus. Não é que Deus tem a armadura e não precisa disso. Ele tem a armadura para os seus filhos. Mas os seus filhos precisam estender a mão e tomar essa armadura. De várias formas. Pelo desafio da fé, com a convicção, da esperança, da redenção, enfim. Existe uma coisa que nós às vezes custamos a entender, e talvez não entendamos aqui na Terra. É como Deus nos elege, é como Deus nos salva, e por ato único dele, da parte dele, e como ele coloca essa responsabilidade sobre nós. Olha, eu tenho uma armadura aqui, vocês precisam de proteção. Eu vou dar a proteção, mas vocês têm que pegar essa proteção da minha mão. Olha, vocês são eleitos, são meus santos, mas vocês têm que lutar pela santidade. É impressionante, nós não vamos entender isso nunca, mas se Deus manda, é porque temos que fazer. Então você tem que se preocupar em pegar essa armadura, e depois nós vamos explicitar peça por peça, explicando coisas que talvez nós nunca tenhamos pensado. Mas tem aqui uma questão, essa para mim é a principal questão que nós temos nesse texto aqui. Eu vou encerrar com essa questão, esse vídeo de hoje. No próximo quinta-feira a gente continua a nossa palestra. É quando Paulo se refere às regiões celestes. Ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ele disse, nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Principados e potestades são seres malignos. E dominadores deste mundo tenebroso, demônios. Dominadores do mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal. E aí vem o imbróglio do negócio. Aí vem ele diz assim, nas regiões celestes. Aqui a coisa complica para a nossa mente finita, nossa mente de lógica humana. Regiões celestes. A Bíblia está repleta de textos que falam que nós habitamos com Deus nas regiões celestes, nas regiões celestiais. E existem algumas interpretações de alguns estudiosos sobre o que seriam essas regiões celestes. Nós temos Paulo dizendo que se no corpo ou fora do corpo foi arrebatado até o terceiro céu. Quando, naquela época, os judeus, influenciados pela filosofia grega, acreditavam em 7 céus. É complicado. E o doutor Russell Shedd, já falecido, escreveu a Bíblia Vida Nova. Ele, uma vez, fez um estudo no seminário para a gente, lá na década de 80, e ele fez um estudo sobre esse assunto, as regiões celestiais, regiões celestes, que aliás, regiões celestiais, ele diferenciou de regiões celestes. E eu fiquei com a interpretação dele, apesar de que, na enciclopédia do Russell Norman Champlin, que eu não sou muito seguidor, eu vejo muita coisa ali, mas eu vou tirando os espinhos. Nessa enciclopédia, o autor, o Russell Norman Champlin, ele dá uma interpretação, no meu ver, muito esdrúxula sobre regiões celestes. Ele diz o seguinte, ele diz que as regiões celestes são a habitação dos seres espirituais.
incluindo Jesus, os anjos, o próprio Deus, Jesus é Deus, os cristãos, eleitos, os salvos e aqueles que ainda não morreram, baseado no texto de João 17. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Ou seja, nós já estaríamos com Deus nas regiões celestiais, espiritualmente. Até aí, nisso aí eu até concordo em parte, mas admitir que essa região celeste, aliás, foi o Norman Russell Champlin que diz isso, não foi o Russell Shedd, não. Que essa região celeste é a habitação de seres espirituais, incluindo demônios, o próprio diabo, os anjos caídos e tal, as potestades, e também Jesus e os salvos. Aí complicou. Porque o Russell Shedd entende o seguinte, e com o que eu concordo. Quer dizer, ele faleceu, né? Ele entendia, né? Ele agora está provando sua teoria. Ele faleceu. Ele era batista. O Russell Shedd diz o seguinte, que por regiões celestes nós devemos entender o seguinte: uma região limitada, região celeste, limitada, onde os espíritos maus ainda têm liberdade de movimento. Nós temos que lembrar que Deus expulsou o diabo e os demônios, seus anjos, expulsou da sua habitação. Então como pode habitar junto? Muito bem. Então o Shedd diz o seguinte, uma coisa que eu já até falei na igreja. Nós temos o nosso mundo, onde temos camadas atmosféricas. Saindo dessa nossa realidade, das nossas camadas atmosféricas que envolvem o nosso planeta, nós temos o universo, as estrelas, os planetas, um lugar que, segundo alguns judeus, entendiam como sendo o segundo céu. O primeiro céu seria o éter. O éter que nós vemos, o que nós vemos, a abóboda celeste, como diz Manuel Maria Barbosa de Bocage, num dos seus sonetos, intitulado O Céu. Ele diz, no azul da abóboda celeste. Interessante. Isso, o Bocage, que era um grande literato português. Então o Shedd diz isso, nós temos a nossa abóboda celeste, nós temos o segundo céu, segundo a interpretação judaica daquela época, que seria o universo em si, criação de Deus, e teríamos o céu chamado de Uranus. Uranus escreve-se Ouranos, mas faz-se a contração primeiro, depois, né? Uranus, habitação de Deus, o céu de Deus. E onde só Ele habita, com os santos, e Jesus à sua direita. Os demônios estariam limitados a esta primeira região celeste, que seria essa região limitada pelas nossas camadas atmosféricas, e depois nós temos o vazio, temos o vácuo, que já seria uma outra região. De qualquer maneira, seja qual for a interpretação deles, nós temos o seguinte entendimento: a nossa luta não é contra seres humanos. Não que nós não tenhamos que resistir a seres humanos. Não que nós não tenhamos que batalhar contra ideologias, atitudes erradas, dentro e fora da igreja. Nada disso. Bom, então eu não posso lutar contra a carne e sangue, então eu vou ficar passivo a minha vida inteira, deixando só Deus fazer o que Ele bem entende. Não, nós temos nossas obrigações sociais, com família, emprego, governo, na sociedade, temos nossa obrigação. Nós temos muitas lutas contra carne e sangue. E Paulo está dizendo que a luta espiritual, a luta do cristão
aqui na terra não é contra a carne e contra o sangue, é contra as hostes espirituais nas regiões celestes, os dominadores deste mundo tenebroso. E essa luta é uma luta espiritual. Essa guerra é uma guerra espiritual. E a princípio não é lutada por nós, mesmo porque toda armadura é defesa, com exceção da espada. E nós vamos ver isso depois. Então, na verdade, é uma vestimenta de resistência contra as coisas espirituais. E isso para que estejamos firmes. Não pode ser uma coisa que nós vamos procurar vestir para nos defender, nos proteger em determinado momento. Não. Quando esse dia mau acontecer, que aí tem duas interpretações. Dia mau, o dia da luta final, da guerra espiritual final, você entenda como Armagedon, como fim dos tempos, a tribulação, seja quando for, mas que é uma luta diária contra o mal. Então, você não pode esperar para vestir essa armadura só quando o mal bater na sua porta. O Paulo está dizendo que nós temos que vestir essa armadura e estar preparados todo o tempo para que no dia mau, quando ele chegar, nós estejamos protegidos. É o caso daquelas virgens loucas que estavam esperando o noivo. As suas lamparinas acesas com óleo de reserva. Uma não levou o óleo de reserva, acabou a luz dela, ela pediu o óleo para as amigas, acabou meu óleo, chegou, o noivo está chegando e eu não tenho óleo. Olha, você devia ter trazido, agora a gente não pode dar o nosso óleo para você. Elas entraram para as bodas e a outra ficou. É exatamente isso. O dia mau vai bater na nossa porta. Quantas vezes nós não sabemos. Deixa eu correr para pegar a minha armadura, me apegar com Deus. Esse tem sido o erro de muitos cristãos. Deixam o dia mau chegar para depois vestir a armadura. Não dá tempo. Essa armadura ela carece de uma série de práticas que não dá para ser uma coisa imediata. Vou pegar agora a armadura. Não, dá trabalho. Pois bem, meus queridos, eu quero interromper aqui. Nós estamos já com 28 minutos de transmissão. Eu não quero ultrapassar 30 minutos. Nós vamos unir isto ao estudo da próxima quinta-feira, detalhando cada peça da armadura numa interpretação que não vai ser limitada ao que nós estamos vendo aqui, mas nós vamos ver na Bíblia toda, né, as orientações de Paulo, porque a Bíblia se completa com a própria Bíblia. Vamos ver o que significa realmente cada um desses passos e como alcançar cada uma dessas peças com essas orientações que eu estou dando para os irmãos, ok? Espero que Deus abençoe a cada um. E eu lamento que nossa transmissão via internet tenha sido interrompida. Espero que os irmãos aproveitem essa introdução, guardando esses ensinamentos para a próxima quinta-feira, ok? Que Deus assim os abençoe. Quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, pega a Tua palavra, Senhor, e coloca em nosso íntimo, nosso coração, em nossa mente. Permita, Senhor, que nós possamos entender com mais propriedade aquilo que o Senhor tem revelado em Sua palavra. Especificamente agora o texto que Paulo escreve aos Efésios. Permita-nos, ó Deus, entender com propriedade aquilo que o Senhor está nos ensinando pelo Espírito. E ajuda-nos a tomar toda a Tua armadura para poder resistir no dia mau. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até quinta-feira, se Deus assim nos permitir.